Há um menino, há um moleque, morando sempre em... Olá, galera animada! Nossa aula de hoje vai ser sobre aposto invocativo. Sejam bem-vindos e vamos aos estudos. Aposto. A palavra ou expressão que explica ou esclarece um termo, geralmente anterior a ele, chama-se aposto. Então, o aposto é uma parte ali da frase que vai estar explicando uma palavra, um termo que foi escrito ou foi dito anteriormente numa frase. Na linguagem escrita, é comum que venha entre vírgulas ou travessões, então esse aposto está sempre bem marcado, né, pela vírgula ou travessões, indicando que ele é uma explicação. Na fala, fazemos uma pausa ou entonação de voz ao pronunciarmos o aposto. É lógico, né, pessoal? Quando tem vírgula, a gente faz uma pausa na leitura, então vai perceber ali que você está lendo uma explicação. A escrita de um texto exige, às vezes, a introdução de termos ou expressões que expliquem certas ideias. Essa função é exercida muitas vezes por um aposto, um dos termos acessórios da oração. Então, o aposto ele é um termo acessório, mas ele é importante, porque ele está sempre explicando uma ideia, algo que foi dito anteriormente. Vamos ver os exemplos. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, foi homenageado. De repente, se eu falasse essa frase, eu escrevesse essa frase, Machado de Assis foi homenageado, muitas pessoas iam ficar perguntando, mas quem é Machado de Assis? Né? Não sabem exatamente quem é. Então, eu coloquei aqui na minha frase, ó, entre as vírgulas, uma explicação. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, foi homenageado. Então, essa parte em destaque é o aposto e está explicando o termo anterior, Machado de Assis. Fernando, o professor de artes, não veio hoje. Se eu falasse Fernando não veio hoje, mas qual Fernando? O professor de artes. Percebam que eu estou determinando quem é o Fernando, através do meu aposto, que eu coloquei ali na frase, que está entre as vírgulas. Então, está explicando o termo anterior, Fernando. Machado de Assis, aí ó, uma informação para vocês, o maior escritor brasileiro, né, o meu predileto, que eu sou fã, né, do Machado de Assis, e fica a dica de leitura aí para vocês, pesquisarem os livros de Machado de Assis, fazer leitura, uma ótima pedida. As palavras ou expressões que se referem ao substantivo ou pronome para dar uma explicação são classificadas como oposto. Então, o oposto ele vai estar explicando o substantivo, um pronome, né, na frase. Os apostos podem ter várias funções. Vamos ver. Ele vai explicar um termo, né, como eu já falei. Exemplo, Sinop, a capital do Nortão, fez 46 anos. Então, para muitos que de repente nunca ouviram falar em Sinop, você já está explicando ali, ó, a capital do Nortão. Esse termo destacado entre as vírgulas é o aposto. Ele, um estudante de direito, não entendeu a lei. Percebam que o termo em destaque é o aposto e está explicando quem é ele, que é um pronome. Então, aqui, Sinop, substantivo próprio, e ele, pronome. Então, o aposto muitas vezes explica o substantivo ou o pronome. O aposto também pode desenvolver uma ideia. Exemplo, a região é cheia de belezas. Aí, para não se estender muito, perceba, já coloquei ali, ó, quais são essas belezas? Castelos, fortalezas medievais e construções renascentistas. Então, eu estou desenvolvendo essa ideia do quais são essas belezas, né? A região é cheia de belezas. Que belezas? Castelos, fortalezas medievais e construções renascentistas. Tudo isso é aposto. O aposto também pode resumir uma sequência de termos. Percebam, castelos, fortalezas medievais e construções renascentistas, todos estão abertos à visitação. Esse todos ali, ele está resumindo o que eu disse antes, que são os castelos, as fortalezas medievais e construções renascentistas. Enfim, todos estão abertos à visitação. Toda essa parte em destaque é o aposto. Especificar um termo genérico por meio do nome próprio. O rei Francisco I morou na região. Qual seria o termo genérico dessa frase? Rei. Né? Rei serve para qualquer rei, vai designar que ele é o soberano, né, de uma monarquia, é o rei. Mas qual rei? Percebam que aqui está especificando, é o rei Francisco I.
Não é qualquer rei, foi o rei Francisco I que morou na região. Então, aqui o aposto está especificando um termo genérico. Então, o termo genérico seria rei e Francisco I está especificando, ok? Percebam que aqui não aparece a vírgula, pessoal. Por quê? Porque o rei Francisco I também é sujeito da oração. Então, nós nunca separamos o sujeito da ação que ele fez ou do predicado, tá? Não pode, isso é uma regra básica do português. Não se separa sujeito de predicado, com pontuação, com vírgula. Por isso não aparece. Então, aqui o rei Francisco I, ele é sujeito e ele é aposto ao mesmo tempo. Em geral, os apostos vêm separados por vírgulas, travessões ou dois pontos. Apenas o aposto que especifica um termo com sentido genérico não é separado, que é o caso que eu acabei de explicar. Agora vamos ver o vocativo. A palavra vocativo vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamar. Então, o vocativo é quando você chama alguém, chama atenção, chama para falar alguma coisa, a quem você se dirige. É o vocativo. Assim, o vocativo é a palavra ou expressão com a qual chamamos pessoas, animais ou coisas a quem nos dirigimos. Pode vir no começo, no meio ou no fim da frase. Vamos ver os exemplos? Jovens, estudem hoje para saber amanhã. Percebam que eu chamo a atenção dos jovens, eu me dirijo a ele. Jovens, estudem hoje para saber amanhã. Essa vírgula dá uma pausa obrigatória. Jovens, estudem hoje para saber amanhã. E esses jovens é o vocativo. Corra, Marcos, o ônibus está partindo. Percebam que Marcos está no meio da frase e entre vírgulas, porque eu estou me dirigindo a ele, eu estou chamando a atenção do Marcos. Corra, Marcos, o avião está partindo. É hora de ir para a escola, Juca. Estou lembrando o Juca que ele tem que ir para a escola, ele está aparecendo no final da frase e a vírgula ali. Então, Juca é o vocativo. A quem estou me dirigindo? A vírgula é usada para separar o vocativo na frase. Então, ela é obrigatória. Quando você chama alguém, Maria, vírgula, vem aqui, por favor. Né? Você está chamando a Maria. Então, Maria é vocativo e tem que aparecer a vírgula sempre. Ok? Então, o nosso assunto é esse. Bons estudos, façam as atividades. As dúvidas que surgirem, nós vamos tirá-las no Teams, nas aulas online do Teams, ok? Até lá, tudo de bom!